Olá, você está no canal Zooming In. Hoje falaremos como Xi Jinping, atual presidente da China, está destruindo todas as religiões de seu país. Igrejas católicas demolidas ou desnudadas de suas cruzes e estátuas, imagens de Nossa Senhora e do Menino Jesus substituídas por fotos do líder chinês Xi Jinping, placas postadas fora das igrejas evangélicas proíbem a entrada de menores de 18 anos, os 10 mandamentos cobertos com citações de Xi Jinping. Essas são apenas algumas das formas pelas quais o Partido Comunista Chinês está perseguindo os cristãos na China. Mas essa perseguição não é apenas aos cristãos. No extremo oeste da China, na região de Xinjiang, mais de 1 milhão de muçulmanos definham em campos de concentração. O Partido Comunista Chinês chama esses campos de concentração, onde eles mantêm mais de 1 milhão de muçulmanos, de centros de treinamento vocacional. Enquanto isso, mesquitas são demolidas, símbolos religiosos são removidos e antigos cemitérios são destruídos. Em outros lugares da China, os templos budistas estão sendo transformados em santuários para venerar o atual presidente Xi Jinping. Sua imagem adorna as paredes, sua voz gravada sai dos alto-falantes e é sobre o seu pensamento e não o de Buda que os monges precisam meditar. Nem os seguidores do taoísmo, a antiga religião chinesa, escapam desta nova revolução cultural. Os templos, que permaneceram por mais de 1000 anos, foram fechados e as estátuas antigas foram destruídas, tudo por ordem dos oficiais de assuntos religiosos do Partido Comunista Chinês. Em 1º de fevereiro deste ano de 2020, novas restrições a todas as formas de atividades religiosas entraram em vigor. As medidas de controle para grupos religiosos, como são chamadas as 41 novas regras, tratam de tudo, desde a realização de cerimônias e rituais, sacramentos, a seleção de líderes e reuniões anuais, a contratação de funcionários e a administração de fundos. Tudo isso deve ser relatado com antecedência para aprovação aos camaradas do Partido Comunista Chinês, do Escritório de Assuntos Religiosos. Em outras palavras, sem a permissão das autoridades, os chineses não podem organizar nem mesmo um estudo bíblico. E se obtiverem permissão, devem realizá-lo em um local e horário aprovados pelo Partido Comunista Chinês e usar a nova Bíblia, aprovada também pelo partido, que contém citações de Confúcio e, é claro, de Xi Jinping. As medidas de controle fazem parte da nova revolução cultural de Xi Jinping, cujo objetivo é eliminar todos os grupos religiosos que o Partido Comunista não pode cooptar e controlar. Um grupo religioso não pode realizar nenhuma atividade sem se registrar no Escritório de Assuntos Civis e com a aprovação do Escritório de Assuntos Religiosos do governo. Alguns grupos religiosos nunca poderão se registrar, por mais inocentes que sejam suas atividades. Por exemplo, a Igreja Calvinista do Pacto da Chuva e os seguidores do Falun Gong já foram declarados cultos heréticos e seus seguidores continuarão a sofrer perseguição, prisão e, em alguns casos, tortura. O pastor dessa igreja calvinista, por exemplo, acaba de ser condenado a 9 anos de prisão. Membros de outros grupos religiosos estão sendo forçados a ingressar em organizações já controladas pelo Partido Comunista Chinês. Bispos, padres e leigos da Igreja Católica, por exemplo, estão sendo forçados a entrar para a Associação Católica Patriótica Chinesa, cujos líderes são escolhidos a dedo pelos seguidores do Partido Comunista. Mas, como a Revolução Cultural de Mao Tse-tung, a nova versão da Revolução de Xi Jinping tem um objetivo ainda muito mais ambicioso, é extinguir completamente a fé em Deus, substituindo-a pela fé no Partido Comunista Chinês e no próprio Deus, com D minúsculo, do momento, que é o próprio Xi Jinping. As novas regras ordenam que todos os grupos religiosos propaguem os princípios e políticas do Partido Comunista Chinês, juntamente com as leis e regulamentos nacionais, e ainda orientam que todos devem abraçar o comunismo e a liderança do Partido Comunista Chinês e assim manter a política geral de transformação da religião em um objeto do Estado chinês. Qualquer grupo que se recusar a ser subvertido pelo partido será declarado herético
e suas igrejas ou templos serão fechados ou demolidos. Pastores ou padres que se recusarem a servir o partido dessa maneira, como comissários políticos, por assim dizer, serão enviados para casa ou, se resistirem, para a prisão. O que Xi Jinping está tentando fazer na China é substituir a adoração a Deus pela adoração da liderança do Partido Comunista. Hitler e os nazistas tentaram algo semelhante na década de 1930 com seu programa de nazificação, que foi um esforço para transformar as igrejas católicas e protestantes da Alemanha em fervorosos defensores do nacional-socialismo e da liderança nazista. É exatamente isso que o Partido Comunista Chinês está tentando fazer hoje na China, com todas as igrejas cristãs, mesquitas islâmicas, santuários taoístas e templos budistas. O objetivo final é um dia expulsá-los completamente da paisagem cultural chinesa, para que o Partido Comunista e agora seu deificado líder Xi Jinping possam reinar supremos. Eu sou Neda Bezerra para o canal Zooming In. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Obrigada!